São Paulo anuncia a contratação de Marcos Antônio. Empréstimo custará cerca de R$ 900 mil. Tricolor tinha a concorrência do Flamengo pelo jogador, mas levou a melhor. Contrato tem valor fixado para a compra dos direitos. O jogador de 24 anos que pertence à Lazio da Itália foi disputado também pelo Flamengo. Ele chega para um empréstimo de 1 ano, válido até 30 de junho de 2025. É um momento de muita alegria e felicidade, um sentimento diferente. Estou feliz com a oportunidade de defender o São Paulo e espero ajudar os meus novos companheiros. Vamos jogar junto com a nossa torcida para conquistar os objetivos do clube, disse o jogador ao site do clube. Pela cessão, o São Paulo pagará €150 mil, R$ 906 mil. O contrato prevê a compra obrigatória do jogador por parte do São Paulo caso ele atue em 50% dos jogos do período de empréstimo, com um mínimo de 45 minutos em cada partida. O valor está fixado em €4,2 milhões, R$ 25,3 milhões. A compra, nesta caso, seria parcelada durante as 3 temporadas de contrato, do meio de 2025 ao meio de 2027. Marcos Antônio estava emprestado ao PAOK da Grécia. O jogador chega para substituir Alisson, que fraturou o tornozelo direito na última quarta-feira e precisou passar por cirurgia. Cria do Atlético PR, Marcos Antônio fez mais sucesso na Europa do que no Brasil. Deixou cedo Curitiba e só se profissionalizou no Estoril Praia, de Portugal, em 2018. Depois passou por Shakhtar Donetsk da Ucrânia, Lazio da Itália e PAOK da Grécia. Suas melhores temporadas foram em solo ucraniano, antes de se transferir para seu atual clube. Foram 102 partidas, 8 gols marcados e 5 assistências. Os bons números levaram o meio-campista brasileiro a Lazio. Na Itália, porém, ele não conseguiu se firmar. Em sua primeira temporada foram só 22 jogos, 1 gol e um passe decisivo, até o empréstimo ao PAOK. Em 2023-2024, temporada que terminou no último mês na Europa, Marcos Antônio entrou em campo 17 vezes e fez 3 gols. Como joga? Em recente entrevista ao GE, o treinador do time sub-20 do Atlético Mineiro, Guilherme Dalla Dea, que treinou Marcos Antônio, como técnico e auxiliar, respectivamente em título sul-americano pelas seleções sub-15 e 17, definiu como joga Marcos Antônio. O Bahia, como é conhecido Marcos Antônio, é um atleta muito dinâmico, que entendia muito da questão tática de espaço. Ele sempre foi um 5 e um 8 no Atlético PR. E se encaixou muito bem na ideia que o Amadeu tinha no Sul-Americano de 2017. Já estando no Sub-17, ele foi muito bem. Bahia sempre foi um jogador box-to-box, de área a área, andava muito para frente, com a perna rápida demais, apesar de ele não ter aquele biótipo tão avantajado. Mas ele supria através da dedicação e da característica de se entregar muito para a equipe. Jogador muito técnico e muito inteligente para o espaço. Ele é um controlador do jogo, acelera e dá timing para o jogo. Isso nos chamava muita atenção na seleção brasileira, disse Guilherme. E é justamente para esta posição que o São Paulo busca um reforço. O tricolor entende que Marcos Antônio tem características parecidas com a de Alisson, que só deve voltar a jogar na próxima temporada. O São Paulo ainda busca um primeiro volante para suprir a ausência de Pablo Maia, que também se recupera de lesão. O principal alvo é Thiago Mendes, mas o Al Rayyan, do Catar, seu clube, tem dificultado as negociações. Como jogadores do São Paulo acusados por Testor lidaram com relatórios sobre manipulação, goleada sofrida contra o Palmeiras no Brasileirão levantou suspeitas em inteligência artificial, diretoria do São Paulo contra-atacou, e dono da SAF Botafogo corre risco de suspensão. São Paulo e Botafogo, atual líder do Brasileirão, fazem duelo nesta quarta-feira no Morumbis, às 19h30 de Brasília, pela 19ª rodada, e se encontram pela primeira vez desde as polêmicas levantadas pelo empresário John Testor, dono da SAF do Botafogo, que envolveu atletas do clube em suspeita de manipulação de resultados. Em abril, baseado num relatório da empresa Good Game, o norte-americano afirmou que pelo menos 5 jogadores do São Paulo haviam participado de manipulação na goleada sofrida por 5-0 para o Palmeiras, pelo Brasileirão de 2023. Dias depois, os nomes foram vazados de forma involuntária em relatório do STJD. O goleiro Rafael, titular da meta do tricolor, foi apontado com atitude deficiente no pênalti cobrado e convertido por Piquerez, que levou o placar a 3-0. O goleiro caiu para o canto certo, mas não conseguiu pegar. A empresa Good Game viu comportamentos anormais.
em alguns jogadores em lances de gol e cravou a existência de manipulação com base nas decisões dos jogadores ao longo da partida. Como Rafael e os demais lidaram com isso? Além de Rafael, o relatório trouxe o nome de outros jogadores como Diego Costa, hoje no Krasnodar, Gabriel Neves, hoje no Estudiantes Beraldo, hoje no PSG, Caio Paulista, hoje no Palmeiras e do lateral direito e capitão Rafinha. Na ocasião, o São Paulo disponibilizou seu departamento jurídico para apoiar qualquer jogador que quisesse buscar as vias legais contra o empresário por difamação, mas todos preferiram deixar as decisões na mão do próprio clube. Nenhum dos atletas se manifestou publicamente. O São Paulo repudiou as acusações de testor e protocolou interpelação criminal contra o empresário. Em maio, o presidente Júlio Casares depôs na CPI do Senado e pediu um maior cuidado nas investigações de testor. Eu sou sempre a favor da ciência, mas acho que temos que ter preocupação dentro da inteligência artificial, que são dados superficiais, sobre a reputação de um jogador. Esse relatório pode ajudar um gestor, pode ser útil, mas tenho a preocupação de subjugar, prejulgar, através de um número subjetivo de avaliação de tantos passes errados, a postura de um atleta. Nós temos que tomar cuidado. Gostaria que esse relatório fosse aprofundado, disse o presidente do São Paulo. Casares ainda questionou se a inteligência artificial foi utilizada para apurar possível manipulação na derrota do Botafogo por 4-3 contra o Palmeiras. O clube do Rio de Janeiro terminou o primeiro tempo vencendo por 3-0. Eu não sei se esse mesmo estudo dessa plataforma foi feito quando ele, Botafogo, tomou uma virada histórica do Palmeiras. É muito irresponsável sem ter o prejuízo de apurar, fazer um juízo de valor. Aquele jogador que teve 80% de passes errados. Isso não significa que ele está envolvido. Tem que apurar, mas a responsabilidade deve ser medida pelo que ele fala. Eu não faria um juízo de valor colocando um delito grave em cima de um profissional, rebateu. Na partida citada, o tricolor já tinha vaga assegurada na Libertadores 2024 graças ao título da Copa do Brasil, enquanto o Verdão lutava pelo título brasileiro. Na ocasião, o líder era o Botafogo. Mauro Marcelo de Lima e Silva, auditor do caso no STJD, pediu suspensão de 6 anos ao norte-americano e multa de R$2 milhões. Ainda não há data para o julgamento. Galopo recebe proposta do Rosário Central, e São Paulo admite conversar. Meio-campista não tem sido titular com Luiz Zubeldia e pode deixar o clube nesta janela. Juliano Galopo tem proposta para deixar o São Paulo. Diretor de futebol do tricolor, Carlos Belmonte revelou nesta terça-feira que o clube foi procurado pelo Rosário Central na noite de segunda-feira. Na Argentina, a imprensa tem noticiado um interesse do Boca Juniors, mas o dirigente diz que não houve atualização numa oferta já recusada. Não recebemos uma nova proposta do Boca, mas recebemos uma proposta do Rosário Central. Uma proposta um pouco melhor do que a se comentava, mas que nunca veio do Boca. Agora é ver o desejo do atleta. Estamos esperando uma conversa do Rosário com o atleta. E a partir da proposta temos algumas colocações a fazer, pelo valor que veio, não pensamos em liberar, mas é um caminho a ser percorrido. Vamos conversar com o Rosário se eles tiverem o acerto com o jogador. Não é uma proposta que nos atende neste momento, mas há um caminho a percorrer, disse Belmonte ao canal TNT Esportes. No mês passado, o jornal Olé noticiou que o Boca estaria disposto a investir $3 milhões, 16,7 milhões de reais, para comprar 50% dos direitos econômicos do atleta, o restante ficaria no São Paulo. Contratado sob grande expectativa há 2 anos, Galopo, então no Banfield, custou $4 milhões ao São Paulo, mais cerca de $2 milhões em taxas, o que fez com que o negócio se aproximasse de R$32 milhões na época. Teve poucos momentos de brilho, o maior deles no Paulista do ano passado quando foi artilheiro do time, mas lesionou o joelho e ficou a maior parte da temporada em recuperação. Em 2024, jogou 25 vezes, 11 delas como titular, e marcou um gol. Volta de Antony para o São Paulo tem definição e permanência no Manchester United. Na temporada passada, Antony marcou 3 gols em 38 jogos e a revelação do São Paulo perdeu espaço no time titular. Antony de volta ao São Paulo? Um boato sobre a possível volta de Antony ao São Paulo repercutiu nas redes sociais nesta segunda-feira 22. O jogador estaria interessado em retornar por não fazer parte dos planos do Manchester United para a próxima temporada. Segundo apurou o Bolavik Brasil, Antony não chegará ao São Paulo neste momento. Jogador faz parte dos planos do Manchester United, que pagou quase €100 milhões, segundo Júnior Pedroso, seu empresário.
clube quer retorno financeiro ou no campo e vai apostar na segunda opção. Ten Hag confia no atleta e o atacante acredita em volta por cima no time e retorno para a seleção jogando na Inglaterra. Antony pode estar de saída do Manchester United. Antony vive altos e baixos desde sua contratação no Manchester United em 2022. Na última temporada, ele começou como titular, foi perdendo espaço e no fim, conseguiu alguns minutos importantes. Na imprensa europeia existem muitas especulações que ele pode não continuar no clube e sair por empréstimo. Em conversa com o jornalista italiano Fabrizio Romano, o empresário do jogador expôs o desejo do atleta sobre seu futuro. Veja o relatório sobre uma possível saída por empréstimo. O plano dele é claro, o Manchester United. Ele quer ficar, está focado apenas no Man United. Já conversamos sobre isso com o clube, afirmou Pedroso. O brasileiro parece ter também o apoio de Erik ten Hag. O técnico holandês trabalhou com o jogador na Holanda e entende que pode ser crucial para a retomada do seu camisa 21 ao protagonismo europeu. Vale ressaltar que mesmo contestado, teve seu contrato renovado com o clube no início de julho e tem aval da diretoria na montagem de elenco. O técnico vai dar confiança para o atacante no início da temporada. Na temporada passada, Antony marcou 3 gols em 38 jogos e perdeu espaço no time titular. Na final da Copa da Inglaterra, vencida pelo Manchester United no clássico contra o City, o jogador não entrou em campo.